Uma menina de 8 anos andou 3 milhas no calor do Texas carregando nada além de uma chave de motocicleta. Quando ela alcançou a sede dos Hells Angels e lhes disse que queria vender a Harley de seu pai morto para salvar sua mãe moribunda, o rosto do presidente do clube ficou branco. Ele reconheceu o modelo da moto imediatamente. O que ele disse em seguida fez homens adultos chorarem. E dentro de uma hora, 250 motores rugindo estavam rasgando sua rua. O que eles fizeram quando viram aquela Harley sentada em sua garagem mudou sua vida para sempre. Antes de continuarmos, por favor, inscreva-se no canal e nos diga de onde você está assistindo nos comentários. Aproveite a história. O sol da manhã já era brutal quando Harper acordou. Aquele calor espesso e opressor do Texas que se instala sobre tudo antes das 8h06 da manhã e não solta até muito depois do anoitecer. Mas o calor não era o que fazia seu peito apertar. Era o som vindo do quarto de sua mãe, ou melhor, a falta de som. A respiração de sua mãe havia mudado durante a noite. Estava rasa agora, rouca. Cada respiração parecia que ela usava tudo o que tinha apenas para puxá-la. Harper ficou na porta, observando o peito de sua mãe subir e descer com uma luta que fazia os próprios pulmões de Harper doerem em simpatia. Sua mãe tentou sentar-se, falhou. Tentou novamente. Seus braços tremeram com o esforço, e ela desabou de volta no travesseiro. Olhos apertados em frustração e dor. Ela nem tinha mais forças para sair da cama. Harper não disse nada. O que ela poderia dizer? Eles estavam travando esta batalha por meses. Sua mãe havia sido forte por tanto tempo, trabalhando em turnos duplos, mesmo quando se sentia horrível, sorrindo através da exaustão, prometendo a Harper que tudo ficaria bem. Mas as coisas não estavam bem. Elas não estavam bem há muito tempo. Harper caminhou lentamente até a cozinha. A pilha de papéis na mesa parecia ter crescido durante a noite. Contas médicas com carimbos vermelhos sobre elas, avisos finais, cartas de cobrança e ali, bem em cima, o aviso de despejo. 14 dias. Isso é tudo o que eles tinham. 14 dias antes de perderem o único lar que Harper já havia conhecido. Ela tocou a borda do aviso de despejo, seus pequenos dedos traçando as letras em negrito. Sua mãe havia tentado escondê-lo sob os outros papéis, mas Harper o encontrara há 2 dias. Ela não havia dito nada. Qual era o sentido? Não havia dinheiro. Não havia opções restantes. Eles haviam vendido tudo o que podiam vender. As joias de sua mãe, a televisão, os móveis os móveis bonitos que a avó de Harper lhes deixara. Tudo se foi, alimentado pela boca faminta e interminável da dívida médica. Mas havia uma coisa restante. Harper se virou e olhou pela janela da cozinha. Ali, sentada na garagem sob uma lona desbotada, estava a Harley Davidson de seu pai, o último pedaço dele que eles tinham. A moto que ele amava mais do que qualquer coisa, exceto sua família. A moto que sua mãe não conseguia vender. Mesmo quando as contas começaram a se acumular, mesmo quando a comida ficou escassa, mesmo quando o aviso de despejo chegou, era uma máquina linda. Harper não sabia muito sobre motocicletas, mas ela sabia que seu pai havia passado cada momento livre trabalhando naquela moto, polindo o cromo até que brilhasse, ajustando o motor até que ronronasse como um gato contente. Ele ficava lá por horas, e às vezes Harper trazia a ele limonada, e ele a levantava no assento e contava histórias sobre a estrada aberta. Aquela moto era sagrada. Era memória feita metal. Era o cheiro da jaqueta de couro de seu pai e o som de sua risada e a sensação de estar segura em seus braços. Mas sua mãe estava morrendo. Harper tomou uma decisão naquela manhã que traria 250 estranhos à sua porta. Ela caminhou até a pequena gaveta onde sua mãe guardava coisas importantes, chaves, documentos, fotografias, e ali, em um chaveiro de couro gasto, estava a chave da Harley de seu pai. Harper a pegou.
O metal era frio e pesado em sua palma, mais pesado do que deveria ser para algo tão pequeno. Ou talvez esse fosse apenas o peso do que representava. A última conexão, o adeus final, o fim do antes e a aposta desesperada no depois. Ela fechou os dedos firmemente em torno dela. Sua mãe ficaria furiosa se soubesse. Sua mãe choraria e diria que eles encontrariam outra maneira. Mas Harper havia ouvido sua mãe chorar no banheiro na noite passada, quando pensava que Harper estava dormindo. Ela havia ouvido sua mãe ao telefone com o hospital, implorando por mais tempo, prometendo pagar, sua voz quebrando a cada palavra. Não havia outra maneira. Não havia mais tempo. Harper tinha 8 anos, mas ela entendeu algo naquela manhã que a maioria das crianças nunca precisa aprender. Às vezes, amar significa deixar ir. Às vezes, o sacrifício é a única escolha que resta. Às vezes, uma menininha tem que se tornar o adulto porque o adulto não consegue mais fazê-lo. Ela deslizou a chave no bolso e voltou para o quarto de sua mãe. Sua mãe estava dormindo agora ou inconsciente. Harper não tinha mais certeza. Ela se inclinou e beijou a testa de sua mãe. Estava queimando de quente. Harper sussurrou: "Eu vou consertar isso, mamãe. Eu prometo." Então ela se virou e saiu pela porta da frente, indo em direção ao som de motores de motocicleta distantes, agarrando a chave de seu pai como uma tábua de salvação, sem ideia de que estava prestes a cair nos braços de homens que mudariam tudo. Harper ficou na porta por um momento, olhando para a pequena casa que guardava tudo o que ela conhecia. A respiração difícil de sua mãe era o único som que quebrava a quietude da manhã. Ela precisava deixar algo, alguma explicação, alguma garantia de que não estava apenas fugindo. Ela encontrou um pedaço de papel e um lápis no balcão da cozinha. Sua caligrafia era cuidadosa. As letras grandes e irregulares. O jeito de escrever de uma criança quando está se esforçando ao máximo para ser compreendida. "Mamãe, eu fui buscar ajuda. Eu volto logo. Eu te amo mais que o céu inteiro. Harper." Ela desenhou um pequeno coração na parte inferior e colocou a nota no travesseiro ao lado da cabeça de sua mãe. Então ela saiu para o calor do Texas com nada além da chave da Harley de seu pai, vestindo uma camiseta rosa desbotada e jeans um pouco curtos, porque ela havia crescido desde o verão passado, e não havia dinheiro para roupas novas. Ela havia ouvido as motocicletas na noite anterior, um trovão distante rolando pelo ar da noite. Seu pai costumava falar sobre o som das Harleys em um bando, como você podia sentir no peito antes de ouvir com os ouvidos, como era como um batimento cardíaco, o batimento cardíaco da estrada, ele dizia. E na noite passada, deitada na cama, ouvindo as respirações difíceis de sua mãe, Harper havia ouvido aquele batimento cardíaco à distância e se lembrou de algo que seu pai havia dito uma vez. Algo sobre irmãos, algo sobre família na estrada, algo sobre pessoas que nunca deixavam um dos seus para trás. Ela não tinha um plano exatamente, apenas uma esperança desesperada e frágil de que quem quer que estivesse fazendo aquele som pudesse entender, pudesse ajudar, pudesse ver uma menininha com a chave de seu pai e reconhecer que ela estava oferecendo algo sagrado. Então Harper seguiu o som. Ela desceu sua rua, passando pelos vizinhos que estavam começando a acordar, passando pela loja de esquina com o toldo desbotado, passando pela igreja com a placa quebrada. Ela caminhou na direção daquele estrondo distante, deixando-o puxá-la para frente como uma corda que ela não podia ver, mas podia sentir enrolada em seu coração. O sol do Texas subiu mais alto. O calor a pressionava como um peso físico. O suor encharcava as costas de sua camisa. Sua garganta ficou seca. Ela não havia pensado em trazer água. Não havia pensado em quase nada, exceto em seguir em frente, seguindo aquele som, encontrando ajuda. Seus sapatos eram tênis velhos, passados de um primo, e a sola do esquerdo estava soltando. Batia a cada passo um tapa rítmico contra a calçada quente.
slap, passo, slap, passo. O som se tornou um metrônomo, marcando seu progresso, marcando o tempo, marcando a distância entre o desespero e a esperança. Ela não tinha ideia de que os homens para quem estava caminhando sabiam o nome de seu pai de cor. Depois da primeira milha, Harper teve que parar. Havia um banco de ônibus sob uma árvore esquelética que proporcionava cerca de 6 polegadas de sombra. Ela sentou-se, suas pernas doendo, seus pés queimando. Ela tirou a chave do bolso e a encarou. O chaveiro de couro estava liso de tanto ser usado pelas mãos de seu pai. Quantas vezes ele segurou esta mesma chave? Quantas viagens começaram com o girar deste pequeno pedaço de metal? Ela pensou em voltar, ir para casa, rastejar para a cama ao lado de sua mãe e fingir que tudo estava bem. Mas então ela se lembrou do som da respiração de sua mãe, do chocalho em seu peito, do jeito que ela não conseguia mais nem sentar, e Harper se levantou e continuou andando. A segunda milha foi mais difícil. Suas pernas pareciam pesadas. Cada passo exigia um esforço consciente. O calor tremeluzia do asfalto em ondas, fazendo o mundo parecer líquido e instável. Um carro passou por ela, o motorista olhando com preocupação ao ver uma menininha andando sozinha no calor. Mas eles não pararam. Ninguém parou. Harper não esperava que parassem. Este não era o fardo deles para carregar. Ela contava seus passos às vezes para se distrair da dor em seus pés. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Às vezes ela cantava músicas que seu pai costumava cantar para ela. Velhas canções country sobre a estrada e a liberdade e encontrar o caminho para casa. Sua voz era pequena e fina contra o vasto céu do Texas, mas fazia companhia a ela. Isso a lembrava por que ela estava fazendo isso. Pela terceira milha, o som das motocicletas estava ficando mais alto, mais próximo, mais distinto. Ela podia ouvir motores individuais agora, não apenas o estrondo coletivo. Seu coração começou a bater mais rápido, embora se por esperança ou medo, ela não podia dizer. Talvez ambos. Seus sapatos estavam cobertos de poeira. Seu rosto estava vermelho de calor. Seu cabelo grudava em sua testa em mechas suadas, mas sua mão nunca soltou aquela chave. Seus dedos estavam doloridos de tanto segurá-la tão firmemente por tanto tempo, mas ela não afrouxou o aperto. Esta chave era seu bilhete, sua moeda de troca, sua última chance. Se você já teve que fazer uma escolha impossível para salvar alguém que ama, então você entende o que Harper sentiu naquele momento. O peso disso. O medo de estar fazendo a coisa errada misturado com a certeza de que você tem que fazer alguma coisa. O conhecimento de que uma vez que você dá este passo, não há como voltar atrás. Tudo muda. Tudo tem que mudar, porque ficar do mesmo jeito significa perder o que mais importa. Harper estava prestes a entrar em algo que ela nunca esperou. Os sons das motocicletas vinham de um prédio à frente. Uma estrutura baixa e ampla com motos estacionadas na frente. Muitas motos, mais motos do que Harper já havia visto em um só lugar. Cromo brilhando na luz do sol, assentos de couro, bandeiras americanas e homens. Dezenas de homens em coletes de couro e jeans gastos parados conversando, rindo, trabalhando em suas máquinas. Harper parou na beira da propriedade. Sua coragem, que a havia carregado por 3 milhas no calor do Texas, de repente falhou. Estes eram homens grandes, homens rudes, homens com barbas longas e tatuagens e expressões que pareciam duras até que você chegasse perto o suficiente para ver as linhas ao redor de seus olhos, de anos de apertar os olhos contra o sol e o vento. Mas ela havia chegado até aqui. Ela havia caminhado 3 milhas. Ela havia deixado sua mãe sozinha e morrendo. Ela não podia voltar agora. Harper respirou fundo, apertou seu pequeno punho ainda mais forte em torno da chave de seu pai e caminhou em direção à sede do capítulo Texas dos Hells Angels. A sede do capítulo Texas dos Hells Angels ficava no final de uma longa entrada de cascalho, cercada por mais motocicletas do que Harper podia contar.
O próprio ar parecia vibrar com a presença de tanto cromo e aço e poder bruto. Algumas das motos estavam sendo trabalhadas, ferramentas espalhadas no chão ao lado delas. Outras brilhavam à luz do sol, polidas à perfeição espelhada, seus donos parados perto com panos na mão, fazendo pequenos ajustes que provavelmente não precisavam ser feitos, mas que lhes davam uma desculpa para estar perto de suas máquinas. Os homens em si pareciam exatamente o que Harper esperava, e nada disso ao mesmo tempo. Eles eram enormes, a maioria deles, ombros largos esticando contra coletes de couro, braços cobertos de tatuagens que contavam histórias que Harper não conseguia ler, mas podia sentir o peso. Barbas longas, algumas grisalhas, algumas ainda escuras, bandanas e óculos de sol, botas que haviam visto milhares de milhas de estrada. Eles pareciam perigosos. Eles pareciam o tipo de homens de quem sua mãe a teria mandado ficar longe. Mas Harper não tinha o luxo de ficar longe. Ela parou na beira da propriedade, congelada. Seus pés a haviam carregado por 3 milhas, mas agora pareciam enraizados no chão. Sua coragem, que havia queimado tão brilhantemente quando ela deixou o leito de sua mãe, tremeluziu como uma vela ao vento. Esses homens estavam rindo, falando alto, suas vozes ásperas e profundas. Um deles estava contando uma história, suas mãos gesticulando descontroladamente, e os outros estavam rachando de rir, o som de suas risadas rolando pelo quintal como um trovão. A mão de Harper ainda estava enrolada na chave de seu pai. Ela podia sentir os sulcos dela pressionados em sua palma. Ela pensou em sua mãe, no som de sua respiração, no aviso de despejo, em ter vindo todo esse caminho para nada se ela voltasse agora. Ela deu um passo à frente, depois outro. Seus sapatos gastos trituraram no cascalho. O som cortou tudo. Em um instante, toda a conversa parou. Cada risada morreu no meio da respiração. Todas as cabeças se viraram em perfeita uníssono para a pequena figura que caminhava em direção a eles. Uma menina de 8 anos, empoeirada e suada, seu rosto corado pelo calor, suas roupas gastas, seus sapatos desmoronando, caminhando para o coração de uma sede de motoqueiros, como se tivesse todo o direito de estar lá. O silêncio era absoluto, completo. O tipo de silêncio que parece pesado, que pressiona contra sua pele, que faz o tempo parecer desacelerar e se esticar. Dezenas de pares de olhos fixos em Harper. Alguns curiosos, alguns confusos, alguns preocupados. Ninguém se moveu, ninguém falou. Eles apenas observaram essa menininha caminhar em direção a eles com determinação escrita em seu pequeno rosto. Então um homem deu um passo à frente. Ele era mais velho que a maioria dos outros, sua barba mais grisalha que preta, seu rosto marcado por anos de sol e vento e estrada. Havia uma autoridade no jeito que ele se movia, um comando silencioso que deixava claro sem palavras que este era o homem no comando, o presidente do capítulo, aquele para quem os outros olhavam. Ele caminhou lentamente em direção a Harper, sua expressão uma mistura de preocupação e confusão. Quando ele se aproximou o suficiente, ele se agachou até o nível dos olhos dela, seus joelhos rangendo levemente com o movimento. Sua voz, quando ele falou, foi surpreendentemente gentil. Querida, você está perdida. Harper balançou a cabeça. Sua garganta estava apertada. Sua voz, quando saiu, era menor do que ela queria que fosse, tremendo de exaustão e medo e esperança desesperada. Não, senhor. Eu quero vender a Harley do meu pai. Ela engoliu em seco, forçando as palavras para fora. Eu preciso de dinheiro para ajudar minha mãe. Ela está doente, ela está muito doente e eu sou muito pequena para trazer a moto para cá, mas está na minha casa. É uma boa moto. Meu pai cuidava muito bem dela. As sobrancelhas do presidente se ergueram. Ele olhou para os outros homens, vários dos quais haviam se aproximado, formando um semicírculo solto ao redor da menininha.
Seus rostos mostravam uma mistura de emoções: simpatia, confusão, respeito por uma criança corajosa o suficiente para entrar em seu território pedindo ajuda. O presidente olhou de volta para Harper. Sua voz era cuidadosa agora, medida. Onde está seu pai, querida? Por que ele não está aqui? Os olhos de Harper caíram para o chão. Ele morreu há 2 anos. Somos só eu e mamãe agora. E ela não consegue. Ela não consegue mais trabalhar. E as contas. Sua voz quebrou. Ela parou, respirou, se recompôs. 8 anos de idade e já tendo que ser muito mais corajosa do que qualquer criança deveria ter que ser. O presidente ficou em silêncio por um momento. Então ele fez a pergunta que mudaria tudo. Qual é o nome do seu pai? Harper olhou para ele. Ela disse o nome completo de seu pai claramente, orgulhosamente, do jeito que as crianças fazem quando estão honrando alguém que amam. O efeito foi instantâneo e devastador. O rosto do presidente ficou completamente branco. A cor escorreu de suas bochechas como se alguém tivesse puxado uma rolha. Seus olhos se arregalaram, então mais. Sua boca se abriu ligeiramente. Mas nenhum som saiu. Atrás dele, houve ofegos, agudas tomadas de fôlego. Um homem realmente tropeçou para trás um passo. A mão de outro voou para sua boca. O silêncio que se seguiu não era como o primeiro silêncio quando Harper havia chegado. Aquele silêncio havia sido surpreso, curioso. Este silêncio era chocado, pesado, com reconhecimento e descrença e emoção repentina e avassaladora. Este silêncio doía. Homens que pareciam nunca ter tido medo de nada em suas vidas pareciam assustados agora. Não de perigo, não de violência, de luto, de perda, de um fantasma subitamente tornado real na forma de uma menininha segurando uma chave de motocicleta. As mãos do presidente tremiam. Ele as pressionou contra os joelhos para firmá-las. Sua voz, quando ele finalmente a encontrou, era quase um sussurro. Horse, criança quebrada. Ele teve que parar, limpar a garganta, tentar novamente. Criança, seu pai andou conosco. As palavras pairaram no ar como fumaça. Atrás dele, os homens começavam a murmurar o nome de seu pai, dizendo-o repetidamente como uma oração ou uma maldição ou ambos. Alguns deles tinham lágrimas nos olhos. Esses homens durões, esses homens rudes, esses homens que pareciam ter visto tudo o que o mundo tinha a oferecer e não haviam pestanejado, estavam chorando. Perdemos o rastro dele. O presidente continuou, sua voz mais firme agora, mas ainda carregada de emoção. 2 anos atrás, ele simplesmente desapareceu. Nós o procuramos. Deus, nós procuramos, mas nunca... Ele parou, balançou a cabeça. Nunca soubemos que ele tinha uma família. Nunca soubemos que ele tinha uma menininha. Os olhos de Harper se arregalaram. Você conhecia meu pai? Conhecia-o. O presidente soltou um som que era metade riso, metade soluço. Querida, seu pai era um de nós. Ele era um irmão. Nós andamos juntos por anos. Sua voz quebrou completamente. Ele olhou para os homens atrás dele e algo passou entre eles. Um entendimento, uma decisão tomada sem palavras. O que aconteceu nos próximos 60 segundos mobilizaria todo o capítulo do Texas. O presidente se levantou, sua altura total impressionante, imponente. Ele se virou para encarar os homens reunidos e, quando falou, sua voz carregava o peso de autoridade absoluta e de luto absoluto e de determinação absoluta. Rapazes, montem! A ordem do presidente pairou no ar. Mas antes que alguém se movesse, antes que os motores rugissem, houve um momento sagrado e terrível, onde o passado colidiu com o presente e deixou todos parados no destroço, tentando entender o que aquilo significava. Os ofegos haviam começado no segundo em que Harper disse o nome de seu pai, mas agora eles se transformaram em algo mais. Murmúrios, sussurros,
Homens se virando uns para os outros com expressões de descrença e reconhecimento crescente. Um motoqueiro, um homem com fios prateados na barba preta, colocou a mão sobre o coração como se tivesse sido atingido. Outro fechou os olhos e inclinou a cabeça para trás em direção ao céu, seus lábios se movendo no que poderia ter sido uma oração, ou poderia ter sido apenas o nome de seu pai dito repetidamente. Eles estavam todos dizendo agora o nome de seu pai ondulando pela multidão como uma pedra jogada em água parada. Os anéis se espalhando, tocando a todos. Alguns o diziam com admiração, alguns com pesar, alguns com o tipo de reverência que se reserva aos mortos que importaram, que o moldaram, que deixaram um vazio quando partiram. Lembro-me de quando ele foi prospecto pela primeira vez, disse um homem, sua voz embargada. O garoto estava morrendo de medo, mas não mostrava. Tinha mais coração do que juízo. Lembra daquela viagem para El Paso? Outro acrescentou. A tempestade veio do nada, e ele nos manteve todos juntos. Ninguém ficou para trás. Esse era ele, sempre garantindo que ninguém ficasse para trás. Ele podia consertar qualquer coisa, ofereceu outra pessoa. Problemas no motor, problemas elétricos, não importava. Dê a ele uma chave de fenda e uma hora ele te colocaria de volta na estrada. As memórias voltaram à tona, cada homem adicionando uma peça ao quebra-cabeça, reconstruindo uma imagem do pai de Harper que ela só conhecia como papai. Eles o conheciam como irmão, como capitão da estrada, como o cara que sempre te cobria, como aquele que te daria seu último dólar se você precisasse, como o homem que podia te fazer rir quando a estrada ficava difícil e as noites ficavam longas. O presidente virou-se para Harper. Seus olhos estavam agora avermelhados, brilhando com lágrimas que ele era muito orgulhoso para deixar cair, mas não conseguia segurar completamente. Ele se agachou novamente, ficando no nível dela. E quando ele falou, sua voz carregava um peso de história que Harper podia sentir, mesmo que não pudesse compreendê-la totalmente. Seu pai era um de nós, pequena, um dos melhores de nós. Nós andamos juntos por 5, talvez 6 anos. Ele estava lá quando eu fui remendado. Eu estava lá quando ele ganhou suas cores completas. O presidente tocou o remendo em seu próprio colete, a caveira e as asas que o marcavam como um Hells Angel. Isso significa algo. Isso significa tudo. Significa que você é família para a vida. Significa que seus irmãos morrerão por você e você morrerá por eles. Significa que quando você desaparece, quando você simplesmente some um dia sem uma palavra, isso rasga um buraco em todos que o conheceram. Ele fez uma pausa, recompondo-se. Nós o procuramos por meses. Procuramos, ligamos para todos os hospitais, todas as prisões, todos os capítulos daqui até a Califórnia. Nada. Foi como se ele simplesmente se dissolvesse no ar. Alguns de nós pensaram que talvez ele tivesse se metido em encrenca. Alguns pensaram que talvez ele quisesse sair e tivesse muito medo de dizer. Alguns pensaram que Ele parou, não conseguiu dizer o que alguns pensaram. Mas nenhum de nós, nenhum único homem aqui sabia que ele tinha uma família, sabia que tinha uma filha. Se tivéssemos sabido. Os olhos de Harper estavam cheios agora, lágrimas se acumulando até transbordarem e escorrerem por suas bochechas empoeiradas. Sua voz saiu em um sussurro. Ele morreu há 2 anos. As palavras caíram como um golpe físico. Os homens estremeceram. Alguns se viraram. O com a barba prateada fez um som como se tivesse levado um soco no estômago. Outro bateu o punho em sua moto. O clangor de metal contra metal, afiado, zangado e impotente. Como? Perguntou o presidente, embora sua voz sugerisse que ele não tinha certeza se queria saber. Acidente, disse Harper, sua voz pequena. No trabalho dele, ele era mecânico na loja na 5ª Rua. Algo caiu.
Eles disseram que foi rápido. Disseram que ele não sofreu. Ela recitou as palavras como se as tivesse ouvido 1000 vezes, como se tivessem sido queimadas em sua memória, mas nunca realmente fizeram sentido. Como poderia ir ser rápido? Como poderia ir não doer? O presidente fechou os olhos. Uma única lágrima escapou e escorreu em sua barba. Quando ele abriu os olhos novamente, havia algo feroz ali, algo determinado. Ele deixou a vida para cuidar de você e de sua mãe. É por isso que ele desapareceu. Ele não nos abandonou. Ele escolheu você. Ele escolheu ser pai em vez de ser irmão. E isso, sua voz quebrou. Isso é a coisa mais honrosa que um homem pode fazer. Ao redor deles, os homens estavam chorando abertamente. Agora, não eram o tipo de homens que choravam facilmente. Eram homens que haviam visto brigas de bar e acidentes de estrada e irmãos perdidos para a prisão e pior. Eram homens que foram ensinados durante toda a vida que lágrimas eram fraqueza. Mas eles estavam chorando agora porque o luto não é fraqueza. O amor não é fraqueza. E a percepção de que um dos seus estava lá fora lutando, havia morrido sozinho. Havia deixado uma menininha que agora estava na sede do clube tentando vender sua moto para salvar sua mãe. Isso não era algo que você podia enfrentar com os olhos secos. O que aconteceu com sua mãe? Perguntou o presidente gentilmente. Ela ficou doente cerca de 1 ano depois que papai morreu. Câncer. Ela continuou trabalhando o máximo que pôde, mas agora não consegue sair da cama. E as contas? A voz de Harper vacilou. As contas continuam chegando e vendemos todo o resto. E a única coisa que sobrou é a moto do papai. E eu sei que mamãe não queria vendê-la porque é tudo o que nos resta dele. Mas ela está morrendo e eu não consigo. As palavras jorraram cada vez mais rápido até se dissolverem em soluços. Eu não posso perdê-la também. Eu não posso ficar sozinha. Este foi o momento em que tudo mudou. Não quando Harper chegou, não quando ela disse o nome de seu pai, mas aqui, agora, quando esta menininha que havia caminhado 3 milhas no calor do Texas, carregando nada além de uma chave e uma oração, finalmente desabou e mostrou a esses homens durões o quão completamente, absolutamente, desesperadamente sozinha ela estava. O presidente puxou Harper para seus braços. Este homem enorme, com seu rosto marcado e sua barba grisalha, e seu colete de couro, segurou esta menina minúscula contra seu peito enquanto ela chorava. E ele olhou sobre a cabeça dela para seus irmãos, e todos viram a mesma coisa em seus olhos, a mesma promessa, o mesmo juramento. O presidente tomou uma decisão ali mesmo que abalaria todo o bairro. Ele se levantou, ainda segurando a mão de Harper, e se virou para encarar seus homens. Sua voz, quando falou, era firme e forte e carregava o tipo de autoridade que vem de saber, sem questionar, que cada homem ali o seguiria até o inferno se ele pedisse: montem. O que aconteceu em seguida foi algo que Harper se lembraria pelo resto de sua vida. Algo que ela contaria a seus próprios filhos um dia. Algo que seria gravado em sua memória tão profundamente que, mesmo décadas depois, ela seria capaz de fechar os olhos e sentir tudo de novo. A ordem do presidente foi simples. 2 palavras: montem. Mas essas 2 palavras desencadearam uma reação em cadeia que transformou toda a sede de um lugar de luto e choque em algo completamente diferente. Algo primal, algo poderoso, algo que parecia a justiça tomando forma física. O primeiro motor rugiu, depois outro, depois mais 3. Então, de repente, de uma vez, o próprio ar explodiu com o som. 250 motores Harley-Davidson disparando em rápida sucessão, cada um adicionando sua voz a um coro que não era apenas ouvido, mas sentido. Sentido no peito, sentido nos ossos, sentido no chão sob os pés. O barulho era avassalador, glorioso, aterrorizante em sua magnitude. Não era apenas som, era poder tornado audível.
Era fúria e lealdade e irmandade condensadas em pura vibração. O tipo de som que anuncia que algo importante está acontecendo, que o mundo está prestes a mudar, que tudo está prestes a mudar. Harper nunca tinha ouvido nada igual. A Harley solitária de seu pai havia sido barulhenta, claro, mas isso era diferente. Este era um exército se mobilizando. Este era um trovão engarrafado e liberado. As ondas sonoras a atingiram impulsos físicos, fazendo seu cabelo chicotear para trás, fazendo suas roupas flutuarem contra seu corpo. Ela podia sentir isso em seus dentes, em seus pulmões, em seu coração, que de repente batia em ritmo com os motores. O presidente pegou Harper como se ela não pesasse nada. Suas mãos eram gentis apesar do tamanho, cuidadosas apesar dos calos. Ele a levantou para o assento de sua moto, uma Road King enorme com cromo que brilhava como prata líquida à luz do sol. O assento ainda estava quente do sol do Texas, o couro macio e liso de milhares de milhas. "Você já andou de moto antes?" Ele perguntou, sua voz mal audível sobre o ronco dos motores. Harper balançou a cabeça, os olhos arregalados. "Apenas segure em mim", ele disse. "E não tenha medo. Você está mais segura agora do que jamais esteve em sua vida." Ele subiu na frente dela, e Harper envolveu seus pequenos braços em sua cintura. O couro de seu colete era quente e cheirava a poeira da estrada e óleo de motor, e algo mais que ela não conseguia nomear. Algo que a lembrava de seu pai. Talvez todos os motoqueiros cheirassem assim, a liberdade e lealdade e milhas viajadas. O comboio começou a se formar. Aconteceu com uma precisão que falava de anos de pilotagem juntos. Décadas de saber quem pilotava onde, quem flanqueava quem liderava e quem seguia. O presidente assumiu a ponta, Harper sentada atrás dele. Então veio o capitão da estrada, então o sargento de armas. Então o resto se pôs em formação 2 a 2. Uma enorme cobra de cromo e aço e couro se estendendo para trás, e para trás, e para trás. De cima, teria parecido algo de um filme. Do chão, parecia que a própria terra estava se movendo. O ronco coletivo de 250 Harleys em marcha lenta era uma presença física. O ar vibrava com isso. O chão tremia, a poeira subia do cascalho em pequenas nuvens. O metal nas motos zumbia e cantava com a vibração. Então eles começaram a se mover. A moto do presidente rolou para frente primeiro, e todo o comboio seguiu como um único organismo. Eles se moveram lentamente no início. Com cuidado, as pequenas mãos de Harper agarrando o colete do presidente mais apertado, enquanto eles ganhavam velocidade. O vento começou a atingir seu rosto, quente e seco, e cheirando a poeira do Texas e gasolina e asfalto quente. O som, Deus, o som. Com todas as 250 motos se movendo juntas, o rugido era apocalíptico. Ecoava em prédios, disparava alarmes de carro. Fazia as janelas chacoalhar em seus caixilhos. Cães latiram. Pássaros voaram. O próprio ar parecia se abrir diante deles enquanto eles andavam. Harper havia dado ao presidente seu endereço. Ele conhecia o bairro. Era apenas algumas milhas de distância, mas aquelas milhas se transformaram enquanto o comboio passava. Pessoas pararam o que estavam fazendo. Donos de lojas vieram às suas portas. Carros pararam ao lado da estrada. Pedestres nas calçadas congelaram no meio do passo, seus telefones saindo para gravar o que estavam vendo. Porque você não vê algo assim todos os dias. Você não vê um quarto de 1000 bikers se movendo com propósito por ruas residenciais, seus motores sincronizados, sua formação apertada, seus rostos fixos com determinação. Algumas pessoas pareciam assustadas. A maioria parecia chocada. Todas sabiam que estavam testemunhando algo significativo, algo que seria falado por anos. Ao virarem na rua Harper, os vizinhos saíram de suas casas. A idosa senhor da casa ao lado que morava lá há 40 anos.
A família Rodrigues do outro lado da rua com seus 5 filhos. O Sr. Patterson, o veterano que sempre hasteava sua bandeira. Todos emergiram para suas varandas e gramados, suas mandíbulas caindo, seus olhos arregalados enquanto este comboio maciço de Hells Angels rolava lentamente por sua tranquila rua suburbana. O chão tremeu, as janelas chacoalharam. O som era tão alto que abafava todo o resto. Nenhum pássaro cantando, nenhum sino de vento, nenhum som normal do bairro, apenas o rugido avassalador e magnífico de 250 Harleys, anunciando que a ajuda havia chegado, que a família estava voltando para casa, que uma menininha que havia caminhado 3 milhas sozinha nunca mais teria que andar sozinha. A pequena casa de Harper parecia ainda menor agora, minúscula diante daquela demonstração massiva de força, lealdade e irmandade. O presidente diminuiu a velocidade, todo o comboio desacelerando atrás dele, os motores ainda roncando, ainda enchendo o ar de som e poder. Mas o que eles estavam prestes a encontrar na casa de Harper testaria todos os homens ali, os desafiaria de maneiras que acidentes de estrada, brigas de bar e sentenças de prisão nunca haviam feito. Porque sentada naquela garagem, sob uma lona desbotada, havia mais do que apenas uma motocicleta. Era um memorial. Era um pedaço de um homem que eles amavam e perderam. Era um solo sagrado. E cada um deles sabia disso no momento em que a viu. Se você acredita que família não é apenas sangue, é lealdade. Então você entende o que levou esses homens à porta de Harper. Você entende que irmandade não é sobre coletes de couro ou clubes de motociclismo ou estradas compartilhadas. É sobre aparecer. É sobre estar lá quando alguém precisa de você. Mesmo que esse alguém seja um estranho, mesmo que esse alguém seja uma menina de 8 anos, que por acaso é filha de um homem que você um dia chamou de irmão. Família não são apenas as pessoas que compartilham seu nome. Família são as pessoas que tendem ao chamado. As pessoas que aparecem em 250 pessoas fortes quando uma pequena voz pede ajuda. Os motores começaram a silenciar enquanto o comboio parava. Um a um, os motoqueiros desligaram seus motores. E no silêncio repentino e relativo, você podia ouvir o som de botas batendo no asfalto, o ranger do couro, o tilintar de chaves e correntes. 250 homens desmontando, em formação, seus olhos todos focados em uma coisa. A Harley coberta por lona sentada na garagem de Harper, esperando para contar sua história. A rua Harper nunca tinha visto nada assim. Nunca tinha ouvido nada assim. Nunca tinha sentido o peso de tanta presença, tanta emoção bruta concentrada em um só lugar. Seu tranquilo bairro suburbano, onde o som mais alto era geralmente o cortador de grama do Sr. Patterson, nas manhãs de sábado havia se transformado em algo completamente diferente, em solo sagrado, em um lugar onde o passado e o presente colidiram com tanta força que todos que testemunharam sabiam que estavam à beira de algo profundo. O presidente ajudou Harper a descer de sua moto. Suas pernas tremiam, seja da viagem, ou da exaustão, ou da magnitude avassaladora do que estava lá acontecendo. Ela não sabia dizer, talvez os três. Ele manteve a mão em seu ombro, firme e reconfortante, enquanto caminhavam em direção à garagem. A lona estava desbotada pelo sol, um azul que antes fora vibrante, mas agora parecia cansado, gasto, como se estivesse ali protegendo algo precioso por tanto tempo que havia começado a desistir. A forma embaixo era inconfundível. A curva do tanque de combustível, o ângulo do guidão, o perfil longo e baixo de uma Harley Davidson, que havia sido construída para uma estrada e agora estava presa, aterrada, esperando. O presidente moveu-se lentamente em direção a ela. Suas botas arrastaram no concreto da garagem. Cada passo deliberado, cuidadoso, como se estivesse se aproximando de uma sepultura, o que de certa forma ele estava.
Atrás dele, os outros motoqueiros haviam formado um semicírculo solto, dando-lhe espaço, mas permanecendo perto. Seus rostos estavam solenes, reverentes. Esses homens entendiam o que estavam olhando. Eles entendiam que aquilo não era apenas metal e cromo e borracha. Aquilo era legado. Aquilo era memória. Aquilo era um irmão congelado no tempo. Ele estendeu a mão e segurou a lona. Suas mãos hesitaram por apenas um momento, pairando sobre o tecido como se tivesse medo do que pudesse encontrar embaixo. Então, com uma gentileza que parecia impossível para mãos tão grandes, ele puxou a lona para trás. A Harley emergiu de debaixo de sua cobertura como uma ressurreição. Partículas de poeira dançavam na luz do sol. O cromo estava opaco pelo tempo e negligência, coberto por uma fina camada de poeira do Texas. O assento de couro estava rachado em alguns lugares, ressecado de ficar parado e usado. A pintura no tanque de combustível, antes preta brilhante, havia perdido um pouco do seu brilho. Mas debaixo de tudo isso, debaixo da evidência de 2 anos de quietude, você podia ver o que esta moto havia sido. O que ainda era uma Road King. O mesmo modelo que o presidente pilotava. O mesmo modelo que metade dos homens ali pilotava. Mas não era apenas uma Road King qualquer. O presidente conhecia esta moto. Ele havia pilotado ao lado dela por anos. Ele havia visto seu irmão polir aquele mesmo tanque de combustível. Ele o havia visto ajustar aqueles mesmos espelhos. Ele havia ouvido este motor específico rugir 1000 vezes. Sua mão estendeu-se e tocou o assento. Seus dedos traçando a rachadura no couro. Sua voz, quando ele falou, era quase um sussurro, mas no silêncio do momento, todo homem ali o ouviu claramente. É dele. Eu reconheceria esta moto em qualquer lugar. Uma onda percorreu a multidão. Homens se aproximando, esticando o pescoço para ver. Alguns deles também se lembravam da moto. Outros eram apenas atraídos pelo peso do momento, pela emoção visível no rosto de seu presidente. Um motoqueiro, um homem com um longo rabo de cavalo grisalho e rastros de lágrimas já manchando suas bochechas marcadas, estendeu a mão e tocou o guidão como se fosse uma relíquia sagrada. Lembro quando ele comprou isso, disse alguém suavemente. Economizou por 2 anos. Trabalhou em turnos duplos em 3 lojas diferentes. Quando finalmente teve o suficiente, todos nós fomos com ele à concessionária. Fizemos disso um dia inteiro. Ele amava esta moto mais do que tudo, acrescentou outro. Sua voz falhou. Exceto sua família, eu acho. Exceto sua menininha. O presidente se endireitou. Ele tirou os óculos de sol e seus olhos estavam vermelhos e crus. Ele olhou para Harper, realmente olhou para ela, vendo além das roupas empoeiradas e dos sapatos gastos, e da pequena estrutura, para a coragem por baixo, para o amor feroz que a havia levado 3 milhas no calor, para a filha de um homem que ele havia jurado proteger. De pé ali, oferecendo a última peça de seu pai, porque ela não tinha mais nada para dar. Ele enfiou a mão no colete e tirou a carteira, contando notas, mais notas do que Harper jamais vira em um só lugar. Ele se ajoelhou e as pressionou em suas mãos, fechando seus pequenos dedos em torno do dinheiro. Isso é 3 vezes o valor de mercado desta moto, ele disse. Não estamos nos aproveitando da família, e você é nossa família agora, você entende? Sua família. Harper olhou para o dinheiro em suas mãos. Era o suficiente, mais do que o suficiente para pagar as contas atrasadas, o suficiente para comprar o remédio de sua mãe, o suficiente para manter a casa, o suficiente para respirar, para sobreviver, para ter uma chance. Obrigada, ela sussurrou. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Muito obrigada. Você pode levar a moto agora. É sua. O presidente sorriu, mas era um sorriso triste. Um sorriso que carregava mais peso do que um homem de sua idade deveria ter que carregar. Ele olhou para seus irmãos e algo passou entre eles.
Uma conversa silenciosa, uma decisão unânime tomada sem uma única palavra. Não vamos levar a moto, querida. Harper piscou, confusa. Mas, mas eu vendi para você. O dinheiro? O dinheiro é seu. A moto fica aqui. Ele se levantou, dirigindo-se aos homens atrás dele agora. Rapazes, esta Harley está voltando para casa, para a sede do clube, mas não porque a compramos, porque a estamos restaurando. Cada arranhão polido, cada rachadura reparada, cromo novo, pintura nova, tudo trazido de volta exatamente como era quando nosso irmão a pilotava. E então ela será exibida na sede do clube com o nome dele acima dela, honrando um homem que abandonou a estrada para ser pai, honrando um irmão a quem nunca pudemos dizer adeus. Os homens assentiram. Alguns disseram, amém. Outros apenas ficaram ali com lágrimas nos olhos, compreendendo o significado do que estava sendo oferecido. Isso não era sobre propriedade. Isso não era sobre comprar uma moto. Era sobre preservação, sobre memória, sobre garantir que o pai de Harper, um homem que havia desaparecido de suas vidas para cuidar de sua família, nunca seria esquecido. Mas é sua moto, o presidente continuou, virando-se para Harper. Sempre será. Quando você for mais velha, quando estiver pronta, se quiser pilotá-la, é sua para pilotar. Se quiser mantê-la na sede do clube como um memorial, nós a manteremos lá para sempre. É sua escolha, seu legado, o presente de seu pai para você. Estamos apenas cuidando dela até que você esteja pronta para decidir o que significa para você. Harper não conseguia falar. Não conseguia encontrar palavras para o que estava sentindo. Gratidão e luto e alívio e descrença todos emaranhados em seu peito até que ela não conseguia respirar. Ela apenas assentiu repetidamente, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Os motoqueiros começaram a se mover então, organizando-se sem precisar ser mandados. Alguém para pegar um trailer de um dos veículos de apoio. Outros começaram a examinar cuidadosamente a moto, falando em voz baixa sobre o que precisaria ser feito. Novas juntas, troca de óleo, descarga de fluido de freio, substituição de pneus, polimento de cromo, tratamento de couro, restauração de pintura. Eles falavam com a reverência de artesãos abordando um trabalho sagrado. O presidente manteve a mão no ombro de Harper. Seu pai era um bom homem, o melhor de nós, e nós o falhamos ao perdê-lo de vista, ao não estarmos lá quando ele precisava de nós. Mas estamos aqui agora. Estamos aqui por você e por sua mãe, e não vamos a lugar nenhum. Mas a história estava prestes a tomar um rumo que ninguém previu. Porque naquele exato momento, dentro da casa, algo estava acontecendo. Algo que transformaria isso de uma história de restauração e irmandade em algo muito mais urgente. Algo que testaria cada homem parado naquela garagem de maneiras que eles não poderiam antecipar. A mãe de Harper havia acordado e ela não conseguia mais respirar. Os motoqueiros partiram naquela tarde com promessas e números de telefone e a garantia de que alguém os visitaria no dia seguinte. Eles carregaram a Harley em um trailer com o tipo de cuidado geralmente reservado para artefatos inestimáveis. Eles partiram roncando pela rua, deixando para trás um envelope com dinheiro adicional que foi deslizado sob a porta de Harper quando ela não estava olhando, e o estranho silêncio ecoante que vem depois que algo importante termina. Harper havia entrado com dinheiro suficiente para salvá-los. Ela ficou na porta do quarto de sua mãe, observando-a dormir, segurando aquelas notas na mão como se fossem feitas da própria esperança. A respiração de sua mãe ainda era superficial, ainda difícil, mas Harper disse a si mesma que ficaria tudo bem agora. Eles podiam pagar o remédio. Eles podiam pagar os médicos. Tudo ia ficar bem. Isso foi à tarde. A noite contou uma história diferente. Harper acordou com um som que gelou seu sangue. Um som ofegante. Um som de asfixia.
O som de alguém tentando desesperadamente puxar ar para pulmões que não cooperavam. Ela saltou da cama, seu coração já acelerado, suas mãos já tremendo, alguma parte primal de seu cérebro já sabendo o que ela ia encontrar. Sua mãe estava no chão ao lado de sua cama. Ela tentou se levantar, talvez para ir ao banheiro, talvez para pegar água, e suas pernas cederam. Agora ela jazia no tapete gasto, seu peito arfando, seus lábios tingidos de azul, seus olhos arregalados de pânico e a terrível compreensão de que isso era ruim. Isso era muito, muito ruim. Mamãe! O grito de Harper rasgou sua garganta, cru e aterrorizado. Ela caiu de joelhos ao lado de sua mãe, suas mãos pairando inutilmente sem saber o que fazer, sem saber como consertar isso. Mamãe, por favor, respire. Por favor. A mão de sua mãe se estendeu, encontrou a de Harper e apertou com a pouca força que lhe restava. Ela tentou falar, mas tudo o que saiu foi um chiado rouco. Seu peito subia e descia em movimentos rápidos e superficiais que pareciam dolorosos, que pareciam errados, que pareciam estar morrendo. A mente de Harper ficou em branco de terror. Ligar para o 911. Ela precisava ligar para o 911, mas o telefone estava na cozinha e ela não podia deixar sua mãe. Ela não podia. E se ela parasse de respirar enquanto Harper estivesse fora? E se aqueles fossem os últimos momentos e Harper não estivesse lá? Ela tinha 8 anos e estava vendo sua mãe morrer e não sabia o que fazer. Então algo clicou em seu cérebro. Os motoqueiros, o presidente havia dado a ela seu número de telefone. Havia dito para ligar a qualquer hora, dia ou noite, para qualquer coisa. Mas o número dele estava escrito em um pedaço de papel na cozinha. E Harper não podia sair e ela não tinha tempo. E ela correu. E rompeu pela porta da frente na noite. Seus pés descalços batendo na varanda. Seus pulmões puxando ar para gritar por ajuda. Para acordar os vizinhos, para fazer algo, qualquer coisa. E foi então que ela os viu. 2 motocicletas estacionadas no final de sua rua sob a luz da rua. 2 homens em coletes de couro encostados em suas motos, conversando baixinho. Eles estavam lá o tempo todo, observando, esperando, garantindo que a filha de seu irmão estivesse segura durante a noite. Ajuda! O grito de Harper cortou a escuridão como uma faca. Por favor, minha mãe. A transformação foi instantânea. Ambos os homens passaram de relaxados a totalmente alertas em um piscar de olhos. Motores rugiram. Motos dispararam para frente, cobrindo a distância até a casa de Harper em segundos. Eles não fizeram perguntas, não hesitaram. Um deles, um motoqueiro mais jovem com tatuagens tribais subindo pelos braços, já estava ao telefone antes que suas botas tocassem o chão. Aqui é Ghost. Precisamos do presidente e de todos por perto. Agora. A mãe de Harper está com dificuldade respiratória. O outro motoqueiro, mais velho, com uma cicatriz na sobrancelha, correu passando por Harper para dentro da casa. Ela o seguiu, suas pernas mal conseguindo acompanhar. Ele encontrou a mãe de Harper no chão e caiu de joelhos ao lado dela, suas mãos já se movendo, verificando o pulso dela, levantando o queixo para abrir suas vias aéreas. Seu treinamento de anos como médico de combate em outra vida, assumindo o controle. Ela mal está recebendo oxigênio. Ele gritou. Precisamos movê-la agora. Ghost já estava discando novamente. 911. Sim, temos uma emergência respiratória crítica. Ele deu o endereço, sua voz calma e eficiente apesar da situação. Mulher, 30 e poucos anos, paciente com câncer, dificuldade respiratória grave, cianótica. Não vamos esperar por vocês. Estamos transportando para o Hospital Geral do Condado nós mesmos. Tenham uma equipe de emergência pronta. Ele desligou e olhou para o outro motoqueiro. Snake, podemos movê-la? Snake assentiu. Não temos escolha. Ela tem minutos, não horas. Eles levantaram a mãe de Harper com eficiência praticada.
Um nos ombros dela, um nas pernas dela, movendo-se como uma unidade. A mãe de Harper estava mal consciente agora, seus olhos revirando, sua respiração reduzida a quase nada. Eles a carregaram pela casa, pela porta da frente, pelos degraus da varanda. Um caminhão havia se materializado. Harper nem o havia ouvido chegar, mas lá estava ele, uma picape enorme com o banco de trás já desocupado. Mais 2 motoqueiros haviam aparecido do nada, um segurando a porta aberta, o outro espalhando cobertores pelo assento. Eles deitaram a mãe de Harper o mais gentilmente possível. Snake subiu ao lado dela, seus dedos no pulso dela, sua outra mão apoiando a cabeça dela. Ghost, dirija rápido, mais suave. Harper, vá na frente. Harper se jogou no banco do passageiro, seu corpo inteiro tremendo. Ghost deslizou para trás do volante e o motor rugiu. Atrás deles, as 2 motocicletas dispararam, flanqueando o caminhão. Não vamos esperar por uma ambulância, disse Ghost, suas mãos firmes no volante. O Hospital Geral do Condado fica a 12 minutos. Podemos fazer isso em 7. Ele saiu, pneus guinchando ligeiramente, e de repente eles estavam voando pelas escuras ruas do Texas. As 2 motocicletas permaneceram próximas, uma na frente e uma atrás, suas luzes cortando a escuridão. O motoqueiro da frente estava fazendo interferência, seus sinais de mão avisando o caminhão sobre curvas à frente. O de trás estava observando sua retaguarda, certificando-se de que nada os atrasasse. No banco de trás, Snake estava falando, sua voz baixa e firme. Fique comigo. Você me ouve? Fique comigo. Sua filha precisa de você. Sua filha andou 3 milhas hoje para salvá-la. Você não pode desistir dela agora. Respire. Vamos. Respire. Harper se virou no banco, observando o peito de sua mãe mal se movendo. Observando as mãos de Snake trabalhando. Observando as luzes da rua passarem cada vez mais rápido enquanto Ghost acelerava o caminhão. Semáforos vermelhos se transformaram em sugestões. Sinais de pare se tornaram sinais de seda. As regras normais da estrada se dissolveram diante da vida e da morte correndo contra o relógio. O telefone de Harper, esquecido em sua mão, começou a vibrar. Então vibrou novamente, então explodiu com notificações. O capítulo inteiro estava se mobilizando. A notícia havia se espalhado pela rede que os motoqueiros usavam, aquela teia invisível de irmandade que os conectava a todos. Membros que haviam ido para casa estavam voltando. Membros que estavam dormindo estavam vestindo roupas e pegando as chaves. Membros espalhados pela cidade estavam convergindo para o Hospital Geral do Condado porque um dos seus estava em apuros, porque a filha de seu irmão perdido precisava deles. Porque isso era o que família significava. Isso era o que o emblema em seus coletes representava. Não apenas andar juntos em dias ensolarados, mas aparecer na escuridão quando tudo estava desmoronando. Ghost atravessou um cruzamento, a buzina tocando. Um carro freou bruscamente, a buzina irritada do motorista morrendo quando viram o que estava vindo. Um caminhão enorme com os pisca-alertas ligados, flanqueado por motocicletas, movendo-se com tanto propósito e velocidade que qualquer pessoa com bom senso saía do caminho. 6 minutos, 5 minutos, 4. Quase lá, disse Ghost, sua voz tensa. Segure-se. No banco de trás, Snake ainda falava, ainda instruindo, ainda se recusando a deixar a mãe de Harper escapar. Isso mesmo. Pequenas respirações. Apenas continue. Estamos quase lá. Eles vão te consertar. Você vai ficar bem. Mas Harper podia ver o rosto dele no espelho retrovisor. Podia ver a tensão ali. O medo que ele tentava esconder. Podia ver que ele não tinha certeza se ela conseguiria. 3 minutos. 2. O hospital surgiu à vista, iluminado como um farol. Ghost mirou direto na entrada da emergência. Antes mesmo de pararem,
As portas da emergência se abriram e uma equipe saiu correndo. Enfermeiros, médicos, uma maca. Eles estavam prontos. Eles estavam esperando. Mas eles não estavam prontos para o que mais estava por vir. A equipe do hospital nunca tinha visto nada como o que chegou ao seu pátio naquela noite. Não apenas o caminhão e sua carga desesperada. Não apenas as motocicletas flanqueando-o como uma guarda de honra, mas o que veio depois. O que já estava chegando. O que ia encher o estacionamento e a sala de espera deles e transformar toda a emergência em algo que parecia mais uma fortaleza do que um hospital. Os Hells Angels estavam chegando, todos eles, e eles não iriam embora até que um dos seus estivesse seguro. A equipe da sala de emergência moveu-se com eficiência praticada, puxando a mãe de Harper do caminhão, transferindo-a para a maca, já avaliando, já trabalhando. Uma máscara de oxigênio foi colocada em seu rosto. 4 linhas estavam sendo preparadas. Um médico estava dando ordens sobre intubação e gases sanguíneos e preparação para a UTI. Eles se moviam como um organismo. Esta equipe de profissionais médicos que haviam visto 1000 emergências e sabiam exatamente o que fazer. Mas mesmo enquanto trabalhavam, mesmo enquanto levavam apressadamente a mãe de Harper por aquelas portas automáticas, eles não podiam deixar de notar o que estava acontecendo em seu estacionamento. O ronco começou baixo, distante, então mais perto, então em toda parte. Motocicletas inundaram o estacionamento do hospital como uma enchente. 10 motos, 20, 50, 100. Elas continuaram chegando, seus faróis cortando a escuridão, seus motores criando uma parede de som que fazia as janelas do hospital vibrarem. Elas preencheram todos os espaços disponíveis. Então criaram seus próprios espaços, alinhando-se em formação, estacionando de ré com precisão militar. 250 Hells Angels desceram no Hospital Geral do Condado naquela noite, e o segurança do turno da noite deu uma olhada no que estava chegando e decidiu que seu salário não cobria o que quer que isso estivesse prestes a ser. Ele chamou por reforço, então chamou por mais reforço, então decidiu apenas deixar acontecer porque pará-lo não era uma opção. Os motoqueiros desmontaram em ondas. Eles não se apressaram, não correram. Eles se moveram com um propósito, mas também com respeito, entendendo que aquilo era um hospital, que havia pessoas doentes ali, que o caos não ajudaria ninguém. Mas eles vieram, todos eles, largando o que quer que estivessem fazendo, deixando jantares pela metade e camas ainda quentes, porque o chamado havia sido feito e você não ignorava aquele chamado. Não quando a família precisava de você. Eles entraram na área de espera da emergência e a transformação foi imediata e surreal. A pequena sala de espera com suas cadeiras de plástico e revistas desatualizadas e iluminação fluorescente de repente parecia na sede de um clube de motociclistas. Coletes de couro por toda parte, barbas e tatuagens e bandanas. Botas que haviam caminhado 1 milhão de milhas, mãos que haviam construído e consertado e lutado e protegido. As outras pessoas na sala de espera ali para suas próprias emergências, suas próprias crises, se encostaram nas paredes, olhos arregalados, incertas se deviam ficar aterrorizadas ou fascinadas. Um jovem casal com seu filho doente agarrou a criança mais perto. Um idoso com um braço quebrado olhava abertamente. Uma mulher que estava chorando por algo parou no meio do soluço, sua boca aberta. A enfermeira da noite na recepção olhou para cima de seu computador e ficou pálida. Ela estendeu a mão para o telefone, provavelmente para chamar a segurança, mas o presidente deu um passo à frente, suas mãos para cima em um gesto pacífico. Sua voz era calma, respeitosa, mas carregava autoridade absoluta. Senhora, não estamos aqui para causar problemas. Estamos aqui pela mulher que acabou de entrar. O nome dela é... Ele disse o nome da mãe de Harper. Ela é a mãe desta menininha. Ele gesticulou para Harper, que estava ao lado dele, sua mão firmemente segurada na dele.
Somos a família dela. Ficaremos até que ela esteja bem. Seremos quietos, seremos respeitosos, mas não vamos embora. A enfermeira olhou para aquele motoqueiro enorme, depois para os 249 motoqueiros atrás dele, depois para a menininha com as bochechas manchadas de lágrimas e os olhos aterrorizados. Algo em seu rosto suavizou. Ela assentiu lentamente. Entendi. A sala de espera é no terceiro andar. Vocês não cabem todos lá em cima. Então vamos rodiziar, disse o presidente simplesmente. Alguns lá em cima, alguns aqui embaixo. Daremos um jeito. E eles deram. Com o tipo de organização que vem de anos de pilotar juntos, de coordenar passeios e encontros e eventos, eles estabeleceram um sistema em minutos. 20 homens no andar de cima na sala de espera da UTI. Mais 20 na área de espera principal da emergência, o resto do lado de fora, fumando, conversando baixinho, vigiando. A cada hora, eles rodiziavam. Ninguém ficava muito cansado. Ninguém ficava sozinho. O rodízio garantia que alguém estivesse sempre fresco, sempre alerta, sempre lá. Harper nunca ficou sozinha por um único segundo. Ela sentou-se em uma cadeira de plástico na sala de espera da UTI, cercada por gigantes de couro que se revezavam sentando-se ao lado dela. Um trazia água para ela, outro pegava biscoitos da máquina de vendas, embora ela dissesse que não estava com fome. Um terceiro apenas sentava com o braço em volta de seus ombros, sem dizer nada, apenas estando ali, sendo sólido e real, prova de que ela não estava enfrentando isso sozinha. O presidente foi ao escritório de cobrança, simplesmente entrou às 2 da manhã e encontrou quem estivesse de plantão, lidando com as finanças. Ele colocou um cartão de crédito na mesa. A mulher atrás da mesa, de meia idade, com olhos cansados, e a expressão exausta de alguém que passava o dia todo brigando com companhias de seguro, olhou para ele com ceticismo. Estou pagando por tudo, ele disse. Tudo. Cada exame, cada medicamento, cada dia no hospital, cada conta. Não me importa o custo. Senhor, nem posso dizer qual será o custo final até que... Não me importa, ele repetiu. Passe o cartão. Se houver um problema de limite, tenho mais cartões. Temos mais cartões? Ele gesticulou vagamente para a sala de espera cheia de motoqueiros. Entre todos nós, cobriremos. Ela não paga 1 centavo. A filha dela não paga 1 centavo. O que não for coberto pelo seguro, nós cobrimos. Entendido? A mulher piscou para ele. Em 20 anos trabalhando na cobrança do hospital, ela nunca tinha visto nada assim. Quem são vocês? O rosto do presidente suavizou. Somos a família dela. O marido dela andou conosco. Ele morreu e nós não sabíamos. Não sabíamos que ele tinha uma esposa. Não sabíamos que ele tinha uma filha. Não sabíamos que eles precisavam de nós. Mas sabemos agora, e ele teria feito o mesmo por nós, qualquer um de nós, sem questionar, sem hesitação. É o que ele gostaria. É o que irmandade significa. Os olhos da atendente de cobrança se encheram de lágrimas. Ela pegou o cartão com as mãos trêmulas e começou a processar a papelada que acabaria somando 6 dígitos. Não importava. Os anjos pagaram tudo. De volta à sala de espera da UTI, Harper havia adormecido no ombro de Snake, exausta do medo e da queda de adrenalina. Ele ficou perfeitamente imóvel, com medo de se mover e acordá-la, seu braço tatuado em volta desta pequena garota que se tornou a filha de todos no espaço de um único dia. Outros motoqueiros sentaram-se por perto, alguns cochilando, alguns lendo, alguns apenas olhando para o nada, processando tudo o que havia acontecido. As enfermeiras saíam periodicamente com atualizações. Cada vez, cada motoqueiro naquela sala de espera se levantava. Uma parede de couro e antecipação e medo mal controlado. As enfermeiras, que no início haviam sido intimidadas por todos aqueles homens de aparência rude, começaram a ver algo mais. Começaram a ver as lágrimas que alguns deles tentavam esconder. Começaram a ver a maneira gentil como tratavam Harper. Começaram a ver a lealdade feroz
e a esperança desesperada e o amor puro e honesto. Uma enfermeira, uma jovem recém-saída da escola de enfermagem, saiu depois da meia-noite com uma atualização. A mãe de Harper estava estável, em um ventilador, em estado crítico, mas viva, lutando. O alívio que percorreu aquela sala de espera foi físico. Homens adultos desabaram nas cadeiras. Alguns puseram o rosto nas mãos. Alguns olharam para o teto como se estivessem agradecendo a Deus. Um motoqueiro realmente desabou em soluços e 2 de seus irmãos apenas o abraçaram. Sem julgamento, sem vergonha, porque todos sentiam o mesmo. A jovem enfermeira ficou ali observando tudo aquilo e sua voz tremeu quando ela falou. Vocês realmente a amam, não é? Ela e a filha dela. O presidente olhou para ela com aqueles olhos cansados e avermelhados. O marido dela era nosso irmão, e você nunca abandona a família. Nunca. Ele deve ter sido um homem incrível, disse a enfermeira suavemente, para inspirar este tipo de lealdade. Ele foi, o presidente respondeu, e nunca pudemos dizer adeus, mas estamos aqui agora por suas meninas, pelo tempo que elas precisarem de nós. A enfermeira sorriu, enxugou os próprios olhos e voltou pelas portas da UTI. Ela contou às outras enfermeiras o que havia visto. A notícia se espalhou pelo hospital. Os intimidadores motoqueiros na sala de espera se tornaram a família devotada que fazia vigília. A equipe da noite começou a lhes trazer café sem que fosse pedido. A segurança parou de pairar nervosamente e começou a acenar respeitosamente quando passavam. Até os médicos, inicialmente cautelosos, começaram a ver esses homens como aliados em vez de ameaças. A mãe de Harper sobreviveu àquela noite. E no dia seguinte e no dia depois, lentamente, gradualmente, ela melhorou. O ventilador foi retirado. Ela podia respirar por conta própria novamente com suporte de oxigênio. Sua cor voltou, seus olhos se abriram, e a primeira coisa que ela viu foi Harper sentada ao lado de sua cama, segurando sua mão, e atrás de Harper, visível através da janela da UTI, uma guarda rotativa de motoqueiros que haviam estado lá a cada minuto de cada dia. Ela não entendia, não podia entender, mas Harper explicaria tudo mais tarde, contaria a ela sobre a caminhada, sobre a chave, sobre os homens que conheceram seu pai, sobre a família que eles ganharam. Mas os anjos ainda não haviam terminado, porque salvar a mãe de Harper foi apenas o começo, porque mantê-los vivos foi apenas o primeiro passo. O que veio a seguir provaria que isso não era apenas uma bondade momentânea. Não era apenas uma reação emocional ao encontrar a família de seu irmão perdido. O que veio a seguir provaria que quando os Hells Angels diziam que você era família, eles queriam dizer isso para sempre. A mãe de Harper voltou para casa 3 semanas depois, ainda fraca, mas respirando por conta própria, ainda cansada, mas viva. E quando ela entrou pela porta da frente, apoiada por Harper de um lado e Snake do outro, ela parou morta em suas pegadas. A casa estava diferente. A pilha de contas que havia vivido na mesa da cozinha por meses havia sumido. Em seu lugar, uma nota simples dizia: tudo pago. Não se preocupe com dinheiro, apenas cure-se. O aviso de despejo havia desaparecido. O peso esmagador da dívida que os havia oprimido por tanto tempo simplesmente desapareceu. Levantado por mãos calejadas e carteiras abertas, e uma irmandade que não entendia a palavra impossível quando se tratava de cuidar dos seus. A geladeira, que estava quase vazia no dia em que Harper caminhou até a sede do clube, estava agora lotada. Vegetais frescos, leite, ovos, pão, comida de verdade, comida saudável, o tipo de mantimentos que eles não podiam pagar há meses. E não parou. A cada poucos dias, alguém aparecia na porta. Às vezes Ghost com seu sorriso tranquilo e sacolas da loja. Às vezes um motoqueiro chamado Diesel, que sempre incluía sorvete para Harper. Às vezes mulheres,
As esposas e namoradas de membros do clube que traziam caçarolas e abraços e compreensão que só outras mulheres podiam oferecer. O aluguel foi pago, não apenas para aquele mês, mas para os próximos 6 meses. As contas de serviços públicos que ameaçavam o corte estavam em dia, pagas, pré-pagas. As contas médicas que deveriam tê-los levado à falência foram absorvidas completamente, pagas integralmente por homens que pilotavam Harleys e usavam couro e pareciam encrenqueiros, mas agiam como anjos. Harper voltou da escola uma tarde e encontrou caixas em sua cama. Roupas novas de verdade que serviam e não eram de segunda mão. Uma mochila resistente e brilhante, com bolsos e zíperes, e nenhuma das rasgaduras que a antiga havia acumulado. Material escolar, cadernos, lápis de cor, tudo o que uma criança poderia precisar. E mais, ela sentou-se em sua cama, cercada por tudo aquilo, e chorou. Mas eram lágrimas diferentes agora. Não lágrimas de desespero ou medo, mas lágrimas de alívio e gratidão, e a sensação avassaladora de ser vista, ser cuidada, ser valorizada. O presidente visitava frequentemente. Ele se sentava à mesa da cozinha deles, bebendo o café que a mãe de Harper fazia, falando sobre o marido dela, preenchendo as lacunas, contando histórias sobre viagens que eles haviam feito e problemas em que haviam se metido. E o homem que Harper conhecia como papai, mas eles conheciam como irmão. Ele tornou o pai de Harper real novamente de uma forma que as fotografias não podiam. Tornou-o tridimensional. Fez com que ele vivesse no espaço entre a memória e o presente. Uma tarde, ele sentou Harper, sua mãe ao lado dela no sofá, ambas se perguntando o que estava por vir. Ele tirou um envelope grosso com papéis, documentos de aparência oficial com selos e assinaturas. Nós estabelecemos um fundo de bolsas de estudo, ele disse simplesmente. Para Harper, bolsa integral, qualquer escola que ela quiser ir, onde ela quiser estudar, o tempo que for necessário, graduação, pós-graduação, faculdade de medicina, se é isso que ela quer, está tudo coberto. A mão da mãe de Harper voou para a boca. Lágrimas frescas. Sempre havia lágrimas agora, mas do tipo bom. O tipo que vinha da alegria em vez do desespero. Você não pode. Isso é demais. Você já fez tanto. O presidente balançou a cabeça firmemente. Não é demais. É o que o pai dela teria querido, teria exigido. Ele desistiu de tudo. Desistiu da estrada, desistiu da irmandade para garantir que ela tivesse um futuro. Estamos apenas garantindo que o sacrifício dele significou algo. Garantindo que ela tenha todas as oportunidades que ele trabalhou tão duro para dar a ela. Você não está mais sozinha, ele continuou, olhando para as duas agora, sua voz carregando o peso de uma promessa que nunca seria quebrada. Sua família. Isso não são apenas palavras. É um compromisso para toda a vida. Estamos aqui para buscar na escola quando você não puder. Estamos aqui para aquecedores de água quebrados e problemas de carro e ajuda com a lição de casa. Estamos aqui para aniversários e formaturas e todos os momentos importantes. Estamos aqui para as chatas tardes de terça-feira e as chamadas de emergência às 3 da manhã. Estamos aqui, ponto. A mãe de Harper não conseguia falar. Só podia acenar e chorar e estender a mão para pegar a mão marcada e calejada deste homem, com as duas dela, apertando-a como uma tábua de salvação. Mas havia algo mais. Algo que o presidente estava esperando para lhes mostrar até que a mãe de Harper estivesse forte o suficiente para fazer a viagem. Há mais uma coisa, ele disse. Algo que precisamos que vocês vejam, as duas, quando estiverem prontas. 2 dias depois, eles pararam na sede do clube. A mãe de Harper ainda estava fraca, ainda precisava descansar frequentemente, mas ela havia insistido. Eles entraram, Harper segurando a mão de sua mãe, ambas nervosas e curiosas e incertas do que estavam prestes a ver. E então elas viram. A Harley estava no centro da sala principal,
erguida em uma plataforma, iluminada como a obra de arte que se tornara. O cromo brilhava com um brilho que capturava e lançava luz em todas as direções. A pintura era impecável, preta profunda com sutis flocos metálicos que a faziam cintilar. O assento de couro havia sido completamente restaurado, macio e flexível e perfeito. Cada parafuso havia sido substituído ou polido. Cada superfície brilhava. Parecia melhor do que nova. Parecia uma ressurreição. Mas foi o que pendia acima da moto que as quebrou. Uma placa de madeira, esculpida à mão, manchada, escura e bonita. O nome do pai de Harper em letras maiúsculas. Abaixo, seus anos de vida, poucos demais, curtos demais. Abaixo disso, palavras simples, irmão, piloto, pai, herói. Ao redor da moto, montadas nas paredes, estavam fotografias. Seu pai, jovem e rindo em sua primeira viagem. Seu pai com o braço em volta do presidente. Ambos cobertos de poeira da estrada e sorrindo. Seu pai trabalhando nesta mesma moto. Chave de fenda na mão, concentração em seu rosto. Seu pai vestindo suas cores, seu colete, seu remendo, parecendo orgulhoso e forte e vivo. Um memorial, um santuário, uma promessa cumprida. A mãe de Harper caiu de joelhos, soluçando. O som que saiu dela era tudo o que ela havia guardado por 2 anos. Todo o luto, toda a perda, todas as noites solitárias e dias impossíveis, e momentos em que ela pensou que não conseguiria continuar. Jorrara dela em ondas enquanto motoqueiros que nunca a haviam conhecido ficaram em silêncio, respeitosamente, deixando-a chorar, deixando-a se curar. Harper ficou ao lado dela, a mão no ombro de sua mãe, olhando para a moto de seu pai, para o nome dele, para a prova de que ele havia importado, que ele havia sido amado, que ele havia sido mais do que apenas o homem que a colocava para dormir à noite. Ele havia sido um irmão para homens que atravessariam o estado para proteger sua filha. Ele havia sido importante. Ele havia sido lembrado. Mas Harper tinha mais um momento que quebraria todo homem ali. 3 meses se passaram. O verão deu lugar ao outono. A mãe de Harper ficava mais forte a cada dia. A cor voltando às suas bochechas, a luz voltando aos seus olhos. Ela começou a trabalhar novamente, meio período no início, com os anjos oferecendo-se para levar Harper à escola nos dias em que sua mãe tinha turnos matinais. A vida encontrou um ritmo, um novo normal, um construído sobre a fundação de irmandade e lealdade, e o tipo de amor que não exige laço de sangue para ser real. Harper veio à sede do clube em uma tarde de sábado, sua mãe ao lado dela. Tinha se tornado algo regular essas visitas, às vezes para churrascos onde os motoqueiros grelhavam hambúrgueres e Harper corria com as outras crianças, filhos de membros que se tornaram seus amigos. Às vezes apenas para sentar e ouvir histórias sobre seu pai, coletando memórias como pedras preciosas, construindo uma imagem de quem ele havia sido além do papai que ela conhecia. Mas hoje era diferente. Harper tinha algo com ela, algo que ela estava segurando, algo em que ela estava pensando há semanas, algo que parecia certo de uma maneira que ela não conseguia explicar, mas sabia em seus ossos que era verdade. Ela passou pela porta da sede do clube, passando pela mesa de bilhar onde vários membros estavam jogando, passando pelo bar onde Ghost estava servindo bebidas, passando pelas fotos e pelas lembranças e pelas evidências de décadas de irmandade. Ela caminhou direto para onde a Harley de seu pai estava em sua plataforma, brilhando sob o holofote, linda e sagrada e permanente. O presidente estava lá, como se estivesse esperando. Talvez estivesse. Ele tinha um jeito de saber quando momentos importantes estavam chegando. Um instinto construído por anos de liderar homens que viviam por sentimento e lealdade em vez de horários e planos. Harper parou na frente dele. Ela estava mais alta agora do que naquela manhã desesperada
em que havia caminhado 3 milhas no calor. Seu rosto havia se preenchido com refeições regulares e a ausência de estresse constante. Seus olhos, embora ainda carregassem a sombra de tudo o que ela havia passado, também continham algo novo. Confiança, segurança, o conhecimento de que ela não estava sozinha. Ela enfiou a mão no bolso e tirou a chave. A mesma chave que ela havia apertado por 3 milhas. A mesma chave que ela havia oferecido com mãos trêmulas a estranhos que se tornaram família. A mesma chave que havia iniciado tudo. Estava em sua palma gasta e familiar. O chaveiro de couro macio pelos anos de toque de seu pai e meses de Harper, a carregando como um talismã. A sede do clube ficou em silêncio. Conversas pararam no meio da frase. Tacos de bilhar foram colocados. Todos entenderam sem palavras que algo significativo estava acontecendo. Harper ergueu a chave oferecendo-a ao presidente. Sua voz, quando ela falou, era suave, mas firme, clara, certa. Pertence aqui. O presidente olhou para a chave, suas mãos marcadas por anos de trabalho em motos e vida dura e lutas quando necessário, começaram a tremer. Ele olhou para Harper, esta pequena garota que havia entrado em sua vida e mudado tudo. Que havia trazido de volta um irmão que ele pensava ter perdido, que havia lembrado a todos eles o que o emblema em seu colete realmente significava. Querida, ele disse, sua voz rouca de emoção. Essa é a chave do seu pai. Essa é sua. Harper balançou a cabeça. A moto pertence aqui. Vocês a restauraram. Vocês o honraram. Vocês nos protegeram. Esta chave deveria estar com pessoas que o conheceram, que o amaram, que o lembram como ele era antes. Ele era apenas meu papai. Ela a pressionou na mão dele, fechando os dedos dele em torno dela. O presidente olhou para a chave em sua palma e lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto, desaparecendo em sua barba grisalha. Ao redor da sede do clube, homens adultos estavam enxugando os olhos. Alguns nem tentavam mais esconder. O presidente puxou uma corrente do pescoço. Uma corrente simples que segurava seu medalhão com o nome da estrada e um metal de São Cristóvão que sua mãe lhe dera 40 anos atrás. Ele passou o chaveiro nela com mãos que não conseguiam se firmar. Então abaixou a corrente de volta sobre a cabeça. A chave se alojou contra seu peito, bem sobre seu coração, ao lado das outras coisas que ele nunca tirava. Eu nunca vou tirá-la, ele sussurrou. Você entende? Nunca. Isso fica comigo até o dia em que eu morrer, e então será enterrado comigo. Harper assentiu, lágrimas escorrendo agora por seu próprio rosto. Ela deu um passo à frente e envolveu seus braços na cintura do presidente. Este homem enorme que se tornou um avô e protetor e a personificação do legado de seu pai. Ele a segurou firme, uma mão na parte de trás de sua cabeça, a outra apertando aquela chave contra seu peito. Meu pai teria orgulho de que você é minha família agora, Harper disse em seu colete. A voz do presidente quebrou completamente. Ele está assistindo, querida. E ele sabe. Ele sabe que nós te encontramos. Ele sabe que estamos te mantendo segura. Ele sabe que sua menininha nunca mais andará sozinha. A chave que começou uma caminhada de 3 milhas acabou no pescoço de um homem que protegeria Harper por toda a vida. Aquele pedaço de metal que antes era apenas uma ferramenta para ligar um motor havia se tornado algo completamente diferente. Um símbolo, uma promessa, uma conexão entre passado e presente, entre um pai que amou sua filha o suficiente para deixar seus irmãos e irmãos, que amaram seu membro caído o suficiente para cuidar de sua filha para sempre. Ao redor deles, a sede do clube parecia sagrada, santa da maneira que os lugares se tornam quando algo verdadeiro acontece dentro deles. Quando o amor é testemunhado e honrado e tornado permanente. Mas Harper tinha mais uma coisa a dizer.
Anos se passaram desde aquela manhã desesperada, quando uma menina de 8 anos caminhou 3 milhas no calor do Texas, carregando nada além de esperança e uma chave de motocicleta. O tempo tem uma maneira de transformar crise em história, tragédia em triunfo, estranhos em família. Harper tem 15 anos agora. Ela está mais alta, seus olhos brilhando com a confiança que vem de saber que você é amado e protegido e valorizado. Ela está na lista de honra na escola. Ela está pensando em faculdades, em talvez se tornar uma médica, em seguir os passos das pessoas que salvaram a vida de sua mãe. O fundo de bolsas de estudo está esperando, pronto para tornar possível qualquer sonho que ela escolher. Seu futuro, que antes parecia tão incerto, tão impossivelmente escuro, agora se estende diante dela, cheio de oportunidades e promessas. Sua mãe está saudável, verdadeiramente saudável. O câncer está em remissão, recuado por tratamentos que eles podiam pagar, porque homens em coletes de couro decidiram que contas médicas eram apenas números e família era tudo. Ela trabalha em tempo integral, agora em um emprego que ama, cercada por colegas de trabalho que ouviram a história e mal conseguem acreditar que é verdade. Ela sorri novamente, ri novamente, vive novamente de uma maneira que ela pensou que nunca mais faria depois que seu marido morreu. E eles nunca estão sozinhos, nem por um único dia, nem por um único momento quando importa. Harper tem 250 tios agora. 250 protetores que aparecem para peças escolares e reuniões de pais e mestres e festas de aniversário, que a ensinam a trocar óleo e consertar pneus furados e a se defender. Que levam sua mãe a consultas médicas e ajudam com as compras e consertam coisas pela casa antes mesmo de serem pedidos, que se tornaram tão permanentes e essenciais quanto o próprio ar. Todo ano, no aniversário do dia em que Harper entrou na sede do clube, o capítulo Texas dos Hells Angels realiza um passeio memorial em homenagem a seu pai. 250 Harleys se alinham ao amanhecer, motores roncando, cromo brilhando no sol da manhã. Harper e sua mãe viajam no caminhão do presidente na frente do comboio, liderando esta procissão maciça pelas ruas onde Harper uma vez caminhou sozinha. Eles vão primeiro à casa de Harper, onde tudo começou. Eles circundam o quarteirão lentamente, motores ecoando nas casas, lembrando o bairro do dia em que tudo mudou. Então eles andam pela cidade, atraindo olhares e sorrisos e acenos de pessoas que ouviram a história. Eles terminam na sede do clube onde a Harley do pai de Harper ainda está em sua plataforma, ainda brilhando, ainda perfeita, ainda vigiando todos eles. E todo ano Harper coloca flores ao lado da moto, flores frescas que cheiram a vida e esperança e lembrança. Ela toca o assento em que seu pai uma vez sentou, traça o cromo que ele uma vez poliu, sussurra palavras destinadas apenas a ele. Obrigada por ter sido corajoso o suficiente para deixá-los por mim. Obrigada por me amar o suficiente para desistir da estrada. Obrigada por me dar uma família que me encontrou quando eu mais precisei. O presidente está ao lado dela toda vez. Sua mão em seu ombro. Aquela chave ainda pendurada em seu pescoço, onde vive há anos. Onde viverá até o dia em que ele morrer. Uma promessa cumprida. Um legado honrado. Um irmão nunca esquecido. A história de Harper se espalhou além do capítulo do Texas, além dos Hells Angels, além da comunidade de motociclistas inteiramente. Tornou-se o tipo de história que as pessoas contam quando querem acreditar na bondade. Quando precisam se lembrar que família nem sempre é sobre sangue. Quando precisam de prova de que estranhos podem se tornar salvadores e que caminhar em direção à esperança, mesmo quando você está com medo, mesmo quando você é pequeno, mesmo quando você está sozinho, pode mudar tudo. Meios de comunicação tentaram cobri-la. Queriam filmar o passeio memorial. Queriam entrevistar Harper e sua mãe e o presidente. Eles recusaram todas as vezes.
Esta não era uma história para câmeras e audiência e fama viral. Isso era sagrado. Isso era privado. Isso era família e família não se apresenta para audiências. Mas as pessoas que estavam lá, os vizinhos que viram 250 motoqueiros descerem sua rua tranquila, a equipe do hospital que viu gigantes de couro fazerem vigília em sua sala de espera, os professores da escola que notaram como Harper nunca era deixada pela mesma pessoa duas vezes, mas sempre por alguém que claramente a amava. Eles sabiam, eles entenderam, eles testemunharam algo puro e verdadeiro e raro. Uma menininha que antes caminhava sozinha, agora tinha uma família que nunca a deixaria cair. Nem quando ela lutava com a lição de casa. Nem quando ela enfrentava valentões na escola. Nem quando sua mãe tinha sustos de saúde que acabavam não sendo nada, mas desencadeavam velhos medos. Nem quando ela teve seu coração partido pela primeira vez. Nem quando ela se formou no ensino médio sob aplausos estrondosos de 250 motoqueiros na plateia. Nunca. Porque é isso que significa quando os Hells Angels te chamam de família. Significa para sempre. Significa proteção. Significa não aparecer. Significa que uma promessa feita em luto e choque e reconhecimento repentino de responsabilidade se torna tão permanente quanto a tinta em suas tatuagens, tão sólida quanto o aço em suas motocicletas, tão inquebrável quanto os laços que eles forjam na estrada aberta. O pai de Harper desistiu de tudo para ser pai. E ao fazer isso, ele deu à sua filha algo mais valioso do que ele poderia ter imaginado. Ele deu a ela uma segunda família, um plano de backup escrito em cromo e couro, e a lealdade feroz de homens que entendem que a irmandade não termina com a morte. Ela se transforma, ela se adapta, ela encontra novas formas. E às vezes parece 250 Harleys rolando por uma rua do Texas para salvar uma menininha que ousou caminhar em direção à esperança quando ela não tinha nada além de uma chave e uma oração. Se você acredita que as pessoas devem ser protegidas quando vulneráveis, se você apoia aqueles que aparecem quando outros se afastariam, se você acha que família é sobre quem aparece em vez de quem compartilha seu nome, então compartilhe esta história. Deixe as pessoas saberem que a bondade ainda existe, que a irmandade ainda importa, que a caminhada desesperada de uma menininha ainda pode terminar em salvação. Comente família nunca cai sozinha, se isso te emocionou. Porque no coração do Texas, em uma sede de clube onde uma Harley restaurada brilha sob os holofotes, isso não é apenas um ditado. É um modo de vida. É uma promessa. É a verdade que Harper aprendeu quando estranhos se tornaram salvadores e uma caminhada de 3 milhas se tornou o primeiro passo